Olá, crianças! Eu sou a missionária Darlene. Graças a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui para contar para vocês uma história que está na Bíblia, o livro de Deus, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já passou por alguma situação difícil que você ficou com medo? Eu já, muitas vezes fiquei com medo. Agora, será que os adultos, eles sentem medo também? Sim, os adultos, muitos deles, eu também tenho os meus medos, passamos por dificuldade que às vezes é muito difícil para a gente. E naquela época também, os discípulos que andavam com Jesus, eles passaram por uma situação muito difícil, que eles ficaram com muito medo. Então vamos ver como foi que isso aconteceu? Então, certa vez, quando o Senhor Jesus estava ensinando, ele estava ensinando ali perto da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, ele ficava ali perto das costas do mar da Galileia, essa cidade ficava ali nas costas do mar da Galileia. E ele estava ensinando para muitas pessoas que estavam ali. E sabe, o Senhor Jesus também, ele ficava cansado, porque onde ele passava, as pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vamos entrar no barco e atravessar o lago. Então, os discípulos, eles eram pescadores, tá? Eles eram acostumados com o lago lá da Galileia, eles eram acostumados quando tinha tempestade. Tudo isso eles estavam bem acostumados com isso. Então eles entraram lá naquele barco com o Senhor Jesus, certo? Só que o Senhor Jesus, ele foi lá para o fundo do barco, onde ele podia deitar um pouco para repousar, porque ele estava cansado. E naquele momento, o Senhor Jesus adormeceu, ou seja, ele dormiu. Enquanto o Senhor Jesus estava ali dormindo, assim, de repente, depois de algum tempo, os discípulos perceberam que estava ficando muito difícil para remar. O que começara com uma leve brisa no lago se transformou numa tempestade de vento. De repente veio aquele vento, o vento começou a aumentar. Os discípulos então tiveram que lutar para controlar a direção do barco. E o vento então agitava as águas até que ganharam assim grandes ondas, havia grandes ondas. E eles naquele momento, eles ficaram com muito medo. Os discípulos então ficaram apavorados. O que nós vamos fazer? Parecia que as ondas iam destroçar o barco e matá-los. Então mas durante todo aquele tempo, o que o Senhor Jesus estava fazendo? O Senhor Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo naquele momento. E provavelmente os discípulos ficaram assim admirados, assim, como é que Jesus não acordou com esse barulho, com essa tempestade? Jesus estava dormindo. Então naquele momento, os discípulos com muito medo, eles foram lá e eles foram acordar o Senhor Jesus. Olha só o que foi que eles disseram, porque realmente estava tendo um grande temporal. Eles disseram o seguinte: mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. A situação em que ele se encontrava deixou o discípulo com muito medo. E sabe, crianças, há muitas coisas, há situações em nossas vidas que nos deixam com medo. Às vezes alguém está doente, às vezes alguém fica preocupado com essa situação do Covid-19, às vezes a gente fica com medo que os avós possam pegar essa doença, ou você está com medo de voltar para a escola, o que vai acontecer, né? Essas são algumas situações difíceis que nós ficamos com medo, sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus nos diz que nós vamos enfrentar problemas difíceis. Porque lá em João 16:33 diz assim: no mundo passais por aflições, por problemas. Mas o Senhor Jesus também diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então vamos enfrentar sim problema difícil. Às vezes vamos ficar com medo, mas esses problemas que nós enfrentamos faz parte da nossa vida. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus conhece os nossos problemas, Ele está perto e naquele momento Ele pode trazer, pode nos dar a alegria e paz que nós precisamos, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e nesse momento nós devemos confiar no Senhor Jesus. Os discípulos estavam numa situação muito difícil, que eles estavam com medo. Então, quando eles acordaram a Jesus, naquele momento, o Senhor Jesus se levantou de onde ele estava, ele ficou lá em pé, lá no barco. Então, olha só o que foi que o Senhor Jesus disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Depois que ele disse, acalma, emudece. Olha, houve grande bonança, calmaria, e a tempestade parou completamente. Tudo ficou quieto. E o Senhor Jesus ainda perguntou para eles o seguinte: então lhes disse Jesus, por que sois assim tímido? Como é que vocês não têm de fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este? Jesus é então o Filho perfeito de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro. E sabe, naquele momento eles ficaram pensando, provavelmente olhando para o Senhor Jesus, admirados com o que tinha acontecido. E não demorou muito tempo, não. Eles tiveram que passar por outra situação bem parecida com esta, né? Algum tempo depois, né, o Senhor Jesus estava novamente ensinando uma grande multidão. Ele já tinha realizado milagres e o povo queria fazer Jesus rei. Então Jesus ele despediu a multidão, aquelas pessoas, e enviou alguns discípulos, outros 2 discípulos, né, para o lado do lago e sozinho no barco. Então ele subiu no monte para orar. Então os discípulos, né, a noite chegou, quando os discípulos estavam ali naquele barco, e logo veio uma terrível tempestade. O vento e as ondas sacudiam o pequeno barco. Os discípulos corriam novamente o risco de se afogar, enquanto lutava para manter a lona, para manter as velas, tudo ali certinho. Mas aquela tempestade estava muito forte. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele viu a situação. Ele viu a situação dos discípulos. E olha só o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus viu, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. O Senhor Jesus viu a situação que eles estavam passando, por aquela situação difícil. E Jesus foi andando sobre o mar. E os discípulos, quando viram aquilo, como é que pode? O que é isso? Será um fantasma? Eles não reconheceram o Senhor Jesus. E mais uma vez, eles estavam com medo. Eles estavam com medo naquele momento. Então, eles não sabiam que Jesus é o Filho perfeito de Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, ele tem poder para resolver qualquer problema. E o principal problema que o Senhor quer resolver em nossa vida é o problema do nosso coração, é o pecado. O pecado são aquelas coisas erradas que você faz que não agrada a Deus, como mentir, roubar, dizer palavras feias. Isso desagrada ao nosso Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:10, não há justo, nem sequer, nem eu, nem você somos bons o suficiente para ir ao céu pelas nossas obras, que nós achamos que somos, às vezes somos pessoas boas. Na verdade, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. O pecado é sempre contra o nosso Deus. Eu e você
pecamos, há um castigo para o pecado, é a morte. Mas sabe, o Deus que criou o vento, o Deus que criou os mares, que criou a tempestade, que criou você, Ele te ama muito com um amor que nunca vai acabar. Deus, Ele sendo eterno, o Deus criador de todas as coisas, Ele te ama muito. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Deus nos ama de uma maneira bem especial. Lá em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus que criou o céu, que é um lugar lindo, que é um lugar maravilhoso, e que lá não entra pecado, enviou do céu o Filho perfeito, o Senhor Jesus, que pagou o preço naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse 1:5, ele diz assim, a Bíblia diz que Jesus nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele pagou um alto preço, tomando ali o nosso castigo, ali naquela cruz, derramando o seu sangue precioso. Jesus, ele morreu por mim e por você, mas ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, e porque Jesus ele está vivo, ele quer deixar o seu coração limpo de todo o pecado. Sim, Jesus ele é todo poderoso, ele é o único que tem poder para solucionar qualquer problema, o problema do nosso pecado e o problema naquele momento que os discípulos estavam enfrentando naquele momento. E olha só, então Jesus, quando estava andando sobre o mar, que eles pensavam que era um fantasma, o Senhor Jesus então, mas Jesus imediatamente lhes disse, não, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não precisa ficar com medo, sou eu estou aqui. E naquele momento, um dos discípulos chamado Pedro, então ele disse o seguinte, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus então lhe disse, vem Pedro, vem. E Pedro começou a andar também. E sabe, naquele momento ele estava olhando para o Senhor Jesus. Mas no momento em que ele tirou os olhos do Senhor Jesus, olha só, reparando porém na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. E naquele momento ele pediu ajuda do Senhor. O Senhor Jesus foi lá e ele disse, o Senhor Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Sim, Jesus é o Filho perfeito de Deus, aquele que tem poder para resolver qualquer problema. Você já passou por alguma situação difícil em que você teve que confiar no Senhor? Sim, nós enfrentamos problemas, não é verdade? Pode ser que você esteja passando por alguns medos, medo de voltar para a escola, medo de alguém pegue esse Covid, ou medo de alguém assaltar a sua casa. Mas sabe, se você tem Jesus, se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, deixe Jesus ajudá-lo quando tiver problemas e aflições. Quando você criança que já tem Jesus como Senhor e Salvador, quando você tiver com algum problema, deixe Jesus ajudar você. A palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 46:1, diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, ele é aquele que está presente para resolver qualquer problema que você esteja enfrentando. Confie em Jesus. Busque o Senhor Jesus em oração. Diga para ele, Senhor, me ajude a confiar em ti. Agradeça naquele momento, porque o Senhor Jesus está com você. Ele disse isso. Ele é o nosso refúgio.
a nossa segurança, né? Ele diz socorro, bem presente nas tribulações. Então peça a Deus para ajudá-lo a confiar nele de todo o coração e ele vai ajudar você. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, deixe Jesus ajudá-lo quando tiver com problemas e aflições. Assim como o discípulo naquele momento, Pedro estava com medo, mas o Senhor Jesus então livrou daquele momento. Então naquele momento ele salvou Pedro, né? E disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Não precisamos duvidar, precisamos confiar que Jesus está conosco em qualquer situação. E naquele momento, né, os discípulos falaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E Jesus, na verdade, é o Filho de Deus, né? É o Deus Todo-Poderoso. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, confie que Ele tem poder para resolver qualquer situação. Você pode até citar Salmo 46:1, né, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, quando você estiver enfrentando qualquer situação difícil, confie em Jesus. Você pode até colocar o seu nome no versículo. Por exemplo, Deus é o refúgio e fortaleza do Bruno, da Ana. Por exemplo, novamente, vou usar o meu nome. Deus é o refúgio, né? Deus é o refúgio e fortaleza da Darlene, vamos dizer assim, do Pedro, da Clara, da Ana, né? Ele é o nosso refúgio. E você então peça a Deus para ajudar a confiar no poder que Ele tem para resolver qualquer problema, tá certo? Mas o principal problema que o Senhor Jesus quer resolver é o problema do seu coração, porque você sabe que você tem pecado, que você faz coisas que não agradam a Deus. E você viu também que o Senhor Jesus, Ele é aquele que pode perdoar os seus pecados, aquele que pode deixar o seu coração limpo de todo pecado. Então, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é acreditar, é confiar. Mas salvo de quê? Salvo do pecado. Deus quer perdoar você. Então, peça a Jesus para perdoar os seus pecados, tá certo? Que Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado dessa história. Então, você pode se inscrever lá no meu canal e, se Deus quiser, na próxima semana estarei trazendo mais uma história. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês.